Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa disciplina Gestão de Projetos. Hoje é a nossa última aula, o nosso último encontro. A gente vai encerrar essa disciplina que foi tão bacana construir junto com você. A gente também vai inaugurar o nosso Rock in Rio, vai encerrar as 10 áreas de conhecimento do PMBOK e vai falar de alguns assuntos a mais. A gente vai falar sobre sustentabilidade e também sobre estratégia, fechando aí esse nosso apanhado total, né, do que é o gerenciamento de projetos. Tá combinado? Então, nossa aula de número 4, dá uma olhadinha lá no nosso tema, gerenciamento de riscos, aquisições, sustentabilidade e também vamos falar de estratégia. Se você precisar falar comigo, mandar perguntas, suas dúvidas, a qualquer momento a gente está por aqui. Então, manda, os nossos tutores estão ali, a gente vai recebendo e vai respondendo. A ideia é que você traga perguntas, questionamentos, alguma ideia, alguma coisa que você está pensando a respeito, ou está vivenciando a respeito de gerenciamento de projetos. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de um monte de colegas espalhados pelo Brasil afora. Tá combinado? Então, não fique com ela, manda para cá. Também lembrando que daqui a alguns dias nós teremos a nossa prova. Então é importante que você reveja todo o material, veja novamente as webaulas, assista às aulas novamente e leia o nosso livro com bastante dedicação. É todo esse conteúdo de aulas, livro e webaulas que é necessário para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para se tornar alguém que entende de projetos na empresa e também para fazer a nossa prova. Combinado? E não fique muito apreensivo. Se você participou das aulas, estudou o nosso livro, sabe tomar decisões, que faz parte do nosso trabalho como gestores, você vai ir muito bem aí na nossa prova, combinado? Mas se durante esse percurso da aula de hoje até a prova tiver dúvidas, entre em contato que a gente te responde, tá? A ideia é essa mesmo, a gente juntos construindo a nossa disciplina, porque ela é nossa, ela é minha, ela é sua, gestão de projetos, tá? Mas o que nós vamos conversar hoje? Então, eu vou te mostrar lá no nosso 4. Vamos então para a unidade 4 do nosso livro. Vamos conversar então sobre todos os assuntos da unidade 4, falando sobre gestão de riscos e gestão de aquisição, que fecham as 10 áreas de conhecimento lá do nosso guia PMBOK do gerenciamento de projetos. Além disso, vamos falar também de sustentabilidade. Então, seria uma 11ª área, para que a gente entenda que eu posso trabalhar com 10, 11, 12, 15, quantas áreas você quiser. Nós escolhemos sustentabilidade porque tem tudo a ver com o nosso evento. E vamos também falar de gerenciamento de portfólio e de estratégia e como um portfólio, como um projeto interfere lá no que nós estamos fazendo, né? Nós temos uma empresa, temos um objetivo, temos uma estratégia global e os projetos da nossa empresa têm que estar linkados com essa estratégia. Eles têm a ver com essa estratégia. Uma empresa tem vários projetos, não tem só um, dois, tem vários que estão ali acontecendo. Às vezes, tem 5 projetos que são necessários. Eu não tenho, às vezes, dinheiro suficiente, eu não tenho pessoas suficientes e nem tempo suficiente para desenvolver esses 5 projetos. Eu preciso tomar decisão e escolher 1 ou 2 ou às vezes 3. E como é que eu tomo essas decisões, né? Diante de tantos projetos e esses projetos que formam uma carteira de projetos, um portfólio de projetos? Eu vou escolher, de repente, de acordo com a viabilidade financeira, qual é a TIR, o payback, o VPL daquele projeto? Vai ter retorno? O retorno é rápido? Ou posso olhar em relação à estratégia? Qual desses projetos atende mais à estratégia da organização? Tem mais a ver com a identidade? Nesse momento é o mais adequado? Então, são vários mecanismos, ferramentas que a gente utiliza para decidir, dentre o portfólio de projetos da empresa, aquele que é mais adequado. E a gente vai fechar, então, o nosso assunto sobre tudo isso. Para começar, eu convido você para ver um vídeo bem interessante que vai mostrar um resumo de todo o conteúdo dessa aula. Vamos lá? Será que está tudo pronto mesmo para o evento que planejei? Eu já tenho o escopo e o plano de qualidade do meu projeto. Neles eu apliquei os diversos aspectos da gestão de projetos, mas ainda preciso aplicar o meu plano de gerenciamento dos riscos e avaliar as aquisições e os indicadores de sustentabilidade. No gerenciamento dos riscos, é preciso definir como os riscos serão identificados, registrados, acompanhados e tratados. Além disso, é necessário determinar as responsabilidades de cada um dentro da equipe, prever o orçamento dos riscos do projeto e estabelecer os prazos em que os riscos serão analisados e identificados.
Em gestão de projetos, definimos risco como um evento ou uma condição incerta, que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no empreendimento. Esses riscos podem ser internos ou externos. Os internos são inerentes às dificuldades e incertezas encontradas na realização e gestão dos projetos. Já os externos são aqueles que se encontram fora do controle da gestão do empreendimento, como alterações na taxa do câmbio, inflação e impactos ambientais. O PMI define alguns processos para o gerenciamento dos riscos. Primeiro, é preciso planejar o gerenciamento. Depois, é necessário identificar os riscos e fazer as análises qualitativas e quantitativas deles. Em seguida, planejamos uma resposta aos riscos e, por fim, fazemos o monitoramento e controle para verificar os resultados. Dentre os riscos que podem acontecer, temos, por exemplo, o atraso do fornecedor na entrega de um serviço solicitado. Esse risco deve estar previsto e descrito no contrato de prestação de serviços assinado pelas duas partes envolvidas e deve ser controlado pelo gerenciamento de aquisições do projeto. O objetivo do gerenciamento de aquisições é obter materiais, equipamentos e serviços que estejam dentro das especificações técnicas de desempenho, qualidade, prazos e custos do projeto. Além disso, no gerenciamento de aquisições, podemos identificar o que é preciso comprar ou terceirizar e o que pode ser feito internamente. Essa técnica é conhecida como Make or Buy e é utilizada para definir uma relação custo-benefício atraente para cada bem ou serviço que será utilizado no projeto. Não podemos esquecer também que no escopo de qualquer empreendimento precisamos identificar o tipo de sustentabilidade envolvida no projeto, seja ela socioeconômica, socioambiental ou de ecoeficiência. Dentro de uma empresa, podemos ter diferentes agrupamentos de projetos, programas ou ações, não necessariamente interligados, mas que podem ser medidos e classificados através do gerenciamento de portfólio. Muitos projetos podem ser apresentados para uma empresa, mas como saber em quais investir? Quais devem ser priorizados? O projeto que vai ser escolhido para ser realizado tem que atingir as metas definidas pela empresa em seu plano estratégico, de uma forma mais eficiente do que os outros projetos que poderiam ter sido desenvolvidos, gerando mais valor para toda a empresa. A gestão de projetos envolve muitos detalhes que precisam ser seguidos. O sucesso de um evento começa com um bom planejamento. Portanto, não fique parado, procure sempre se informar e se atualizar. Tenham bons estudos e até mais. Bom, então nós vimos aí todo o conteúdo do que a gente vai estudar hoje e é bastante coisa, não é? Vamos relembrar que você é o meu gerente de projetos e junto comigo está construindo aqui a cidade do rock, onde vai acontecer o Rock in Rio, não é isso? Inclusive estamos passando aí por um grande evento no Brasil, que é o Lollapalooza, né? Então já serve de exemplo para a gente dar uma olhada, pesquisar o que está acontecendo lá de bom e o que está acontecendo também que não é tão bom assim. Já serve para a gente tentar imaginar o que é gerenciamento de projetos e a importância disso para um evento. Combinado? Mas você então é o meu gerente de projetos, vamos lembrar? Você tem uma função muito importante junto comigo hoje, que é elaborar as duas últimas áreas de conhecimento, que são plano de riscos e plano de aquisições. Vamos falar também de sustentabilidade e de elaboração de mapas estratégicos e gerenciamento de portfólio. Nossa aula, nós vamos dividir ela em 4 situações da realidade profissional. Então, 4 situações que acontecem em eventos como esse que nós estamos montando. A gente traz essa situação para cá para trabalhar o gerenciamento de projetos. Então, é muito bacana porque a gente pode ver na prática tudo que a gente aprende aqui na teoria. Combinado? Então, 4 situações da realidade. Combinado? Vamos começar? Vamos lá para a SP1, então. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP, e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais!
Vamos começar então falando de gerenciamento de riscos. Você, como meu gerente de projetos, tem agora a função de entender como funciona o gerenciamento de riscos, tá? E nós vamos então trabalhar com identificação de riscos, análise qualitativa e quantitativa. Vamos entender como se dá o planejamento de resposta aos riscos e o monitoramento e o controle desses riscos em um projeto. É importante que você saiba que quando a gente vai trabalhar com gerenciamento de riscos, dado algum tipo de projeto, não vou dizer mais simples, mas um pouco menos detalhado, o gerenciamento de riscos pode ser feito pelo próprio gerente de projetos ou por alguém da sua equipe. Então, lá numa empresa estou trabalhando, vamos desenvolver um projeto, por exemplo, de um novo serviço de atendimento ao cliente. Então, vou fazer um projeto para isso. Bacana. Alguém que for trabalhar, por exemplo, com recursos humanos, também pode trabalhar com comunicação e também pode trabalhar com gerenciamento de riscos. Pode assumir essas 3 funções, tá? Nós podemos, às vezes, numa equipe de projetos, ter 1, 2, 3 pessoas, depende do tamanho do projeto e da visão que a empresa dá a importância desse método para o dia a dia dela. Combinado? Já no caso como o nosso aqui, de um grande evento, da criação de uma empresa, da elaboração, por exemplo, de um serviço que vai colocar em risco a vida das pessoas, nós vamos precisar com um especialista em riscos, tá? Se o projeto não é tão grande, eu posso trabalhar com alguém da área da qualidade de riscos junto, ele fazendo o mesmo trabalho. No nosso caso aqui, nós estamos falando do Rock in Rio. São 160 mil pessoas que vão circular durante uma semana no nosso evento e que várias situações apresentarão, assim, algum tipo de risco, né? De risco, a pessoa pode se machucar, um equipamento pode quebrar, algo pode dar errado. Por isso que num evento tão grande eu vou trabalhar com um gestor de qualidade e com um gestor de riscos, 2 pessoas separadas. Esse gestor de riscos, né, cada vez mais é procurado. Ele é um profissional difícil de se encontrar, porque ele tem que estudar muito, entender muito de qualidade, segurança e riscos, e ele é extremamente bem remunerado, tá? Quem é esse profissional? Geralmente alguém da área da gestão ou da área da engenharia. Os gestores, eles acabam se dando melhor nessa área, porque eles têm uma característica muito importante para analista de risco, que é visão do todo, né? Visão holística, visão espacial. Eu enxergo tudo que está acontecendo, mas eu consigo também ter foco, direcionar o meu foco para aquele problema em específico. Então, eu não fico só olhando para todo e nem só olhando para o risco. E essa é uma característica que os gestores adquirem com o passar do tempo, com o seu trabalho. Nós estamos sempre trabalhando em conjunto com outras áreas. Eu trabalho na produção e trabalho junto com recursos humanos, trabalho junto com vendas, trabalho junto com marketing. A gente acaba entendendo e estudando o todo organizacional. E isso é uma característica boa, uma qualidade boa, né? Um conhecimento que a gente adquire e que traz para a gente essa característica de sermos bons gestores de riscos. Tá? E o que o gestor de riscos faz? Ele vai para o projeto, ele se integra no projeto, ele observa todos os riscos possíveis e depois foca cada risco em particular. Então, ele faz um levantamento dos riscos e depois vai propor ações que respondam, que minimizem esses riscos. Combinado? Existem 2 tipos de riscos: os internos, os riscos de dentro do projeto, e os riscos de fora do projeto. E esses riscos tanto podem ser positivos como negativos. Então, 2 tipos, interno e externo, podendo ser positivos e negativos. Combinado? Mas o que é risco? Risco, será que é só uma coisa ruim? Não, a gente já sabe que risco pode ser positivo e negativo, tá? Risco quer dizer ousadia, incerteza. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, risco, né, deriva aí da palavra italiana risicare, que significa ousar, ousadia. E também do latim, risico, risco, no sentido de incerteza. Sempre que eu ouso, nós temos uma incerteza ligada a essa ousadia. Eu não sei o que vai acontecer, né? Risco em evento é a condição, então, incerta, né? Nós vamos ousar, vamos construir algo que eu não fiz ainda. Então, tem uma incerteza que pode ter tanto um efeito positivo como um efeito negativo. Combinado?
nós vamos trabalhar muito mais com os riscos negativos, combinado? É claro que nós vamos levantar todos os riscos positivos, a gente precisa saber que eles acontecem, que eles são importantes e que eu preciso desenvolver algumas técnicas para que eles realmente aconteçam, para que a gente tenha mais público, um melhor público, para que eu possa aumentar a receita, para que alguma coisa bacana para a imagem do meu evento possa acontecer. Mas a gente vai trabalhar com esses riscos positivos se eu tiver pessoal disponível para isso, tempo e recurso financeiro, o que nem sempre é a realidade nos projetos. Por isso que o nosso foco maior acaba sendo no risco negativo, aquele que pode trazer um impacto ruim financeiro, moral, né, humano para o nosso evento, para o nosso projeto como um todo, tá? Mas existem sim os riscos positivos. E são de quantos tipos? 2, interno e externo. Vamos falar sobre isso. Então, lá no nosso projeto, qualquer que seja ele, riscos internos são aqueles que estão ligados ao nosso projeto, tá? Então, o fornecedor não entregou o produto, o palco quebrou, a matéria-prima não tinha qualidade, os funcionários estão em greve, o nosso melhor técnico está doente. Então, são várias questões internas. E também temos riscos externos, que são aqueles que não estão no nosso controle, mas que eu tenho obrigação de saber que eles existem e, inclusive, de relacioná-los. Por exemplo, alteração da taxa de câmbio, inflação, impactos ambientais, legislação do país. Tudo isso é um exemplo de risco externo. Então, pensa comigo, por exemplo, nós contratamos algumas bandas, né, americanas, europeias, e o contrato foi feito em dólar. Então, nós combinamos, por exemplo, com uma banda específica que a gente vai pagar lá $200 mil para essa banda. Começa a acontecer uma alteração da taxa cambial. Hoje nós temos aí o dólar R$4, $1. Começa a subir demais, daqui a pouco vai para R$5, R$6, $1. Aqueles $200 mil eu vou pagar a eles, só que agora eles não são mais R$400 mil. Eles são R$500 mil, R$600 mil. Então o impacto financeiro é muito grande para o nosso evento. Ou, por exemplo, a inflação. Começa a subir muito a inflação, o poder aquisitivo nosso cai, eu preciso comprar comida, não vou comprar ingresso para ir no show. Então, os riscos internos eu preciso conhecer quais são e atuar e trazer eles para dentro do projeto em uma listagem que me permita que a gente fique seguro, tá? Com relação aos nossos riscos. E como é que eu analiso o risco? Eu analiso em relação a probabilidade e impacto, tá? Então, vamos falar sobre isso. Probabilidade e impacto. Probabilidade é a chance daquele risco acontecer. Então, você vai jogar uma moeda no chão. Ela tem 50% de chance de cair do lado coroa e 50% de chance de cair do lado cara. Qual é a probabilidade de cair cara? 50%. Uma a cada duas, não é? E qual é o impacto? O impacto é, caso o risco aconteça, qual é o impacto? Ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo? E qual é a grandeza? Ele é muito impactante ou ele é pouco impactante? Então, eu sempre vou olhar riscos na relação probabilidade, impacto, e também na relação probabilidade, impacto financeiro. Qual é o impacto financeiro se aquele risco acontecer? Então, a maioria dos riscos, né, a maioria das coisas ruins que acontecem num projeto, eles vão impactar o projeto de que forma? Na imagem, na moral, na identidade e também financeiramente, né? Então, o impacto não é só financeiro, não é só o impacto na imagem. É um conjunto de impactos e a gente vai olhar sempre os dois, observar sempre os dois. E como é que eu determino a probabilidade? Então, existem diversas técnicas dado aquele risco específico. Então, por exemplo, vamos analisar a probabilidade de chover na semana do evento. Então, eu vou olhar o histórico de chuvas nos outros anos, naquele município, naquele estado, naquela semana específica. Fora isso, eu vou pegar dados atuais dos institutos meteorológicos, dos institutos agronômicos. Qual a probabilidade de chover? Então, eles vão levantar essa probabilidade junto com o histórico, a gente determina aquela probabilidade. Qual a probabilidade de uma roda gigante quebrar, enguiçar, ter um acidente? Então, eu vou olhar quais os eventos que utilizam roda gigante.
Para cada 10 eventos que tem roda gigante, um acidente costuma acontecer. Então, para cada 10, 1. Essa é a probabilidade. Então, a gente vai levantar dados históricos, vai observar, vai aplicar estatística, fórmulas estatísticas, vamos utilizar softwares que vão dar para a gente as probabilidades. Então, elas vão variar muito de acordo com o risco, de acordo com os dados que eu tenho em mãos. O importante é que eu saiba calcular a probabilidade. Vai acontecer? Qual é a chance? É pequena a chance? É média a chance? É grande chance? E se acontecer, por menor que seja a probabilidade, qual é o impacto? Isso vai trazer algum prejuízo para a imagem do meu evento, do meu projeto, da minha empresa? Vai trazer algum tipo de prejuízo financeiro para a nossa organização? Então, é isso que a gente vai observar sempre quando eu falo de riscos e por isso que é uma atividade extremamente complexa, muito delicada. Né? No nosso caso, por exemplo, vidas estão em jogo, 160 mil pessoas. Imagina um dia de um show, o dia que vai ter o show do YouTube, vai ter lá 60 mil pessoas assistindo aquele show naquele momento. 60 mil pessoas alegres, cantando, se esbarrando. Tem gente que vai esquecer de beber água, vai passar mal, vai desidratar. Outro vai beber demais, vai ficar muito alegre. Então, várias situações são apresentadas. E eu, como gestor de riscos, preciso analisar todas elas com muita presteza. Combinado? Segundo o nosso guia PMBOK, gerenciamento de riscos tem algumas etapas muito específicas. Vamos ver quais são elas. Então, tá lá. Você sabe que eu sempre começo o gerenciamento, a gestão, pela primeira etapa e sempre vai ser o quê? Planejar o gerenciamento. Pode ser da comunicação, das aquisições, do escopo. Sempre começa por essa etapa. Então, você já sabe. No nosso caso, gerenciamento de riscos. Então, como que começa? Identificando os riscos. Vou fazer uma lista de todos os riscos positivos, uma lista de todos os riscos negativos, criteriosamente. Feito isso, eu vou fazer então a análise qualitativa, qual é o impacto versus probabilidade, e uma análise qualitativa, que é a análise de probabilidade e recurso financeiro. Identificados, a gente pode começar a pensar, então, em planejar as ações, as respostas que vão minimizar aqueles riscos. E, por fim, a gente vai, durante o processo de construção, né, do nosso projeto, fazendo monitoramento e controle daqueles riscos. Combinado? Então, essas são as etapas do gerenciamento de projetos. O importante é que a gente saiba que eu preciso identificar os riscos, levantá-los e responder a eles. E essa parte de responder a eles é talvez a parte mais importante, quando o gestor de riscos vai sentar com todo mundo do time de projeto e elaborar ações que vão ser implementadas para resolver ou para minimizar aquele risco, tá? Então, é um trabalho extremamente árduo e muito detalhado. Então, é o planejamento de riscos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lá no nosso quadro está dizendo assim, que planejamento de resposta aos riscos é o processo de desenvolvimento de opções. Quantas? Quantas forem necessárias. Plano A, plano B, plano C. Cada problema vai ter que ter opções adequadas a ele. E essas opções precisam se transformar em ações que são a chance dos riscos positivos acontecerem e tentar minimizar ao máximo a chance do risco negativo acontecer. Às vezes eu posso trabalhar com eliminação. Eu vou lá e mudo o projeto para que aquele risco não aconteça. Mas isso nem sempre é fácil fazer. Até porque muitos riscos são levantados não no planejamento. O ideal é que seja no planejamento. Mas às vezes não dá. Às vezes um risco só surge na construção daquele plano. Por isso que o gestor de riscos, ele acompanha toda a execução de um projeto, tá? Dado alguns projetos mais elaborados como o nosso. Então, no dia a dia, ele está ali vendo, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque um projeto é novo, ele é incerto, ele não foi feito ainda, e muitas questões surgem no momento da construção. Então, ele verificou ali que tem alguma coisa acontecendo, ele vai fazer de tudo para minimizar, mas às vezes não tem mais como eliminar aquele problema. Combinado? Bom, então a gente agora entendeu toda essa dinâmica do gerenciamento de riscos. Eu vou mostrar para você agora algumas estratégias para responder a esses riscos.
para planejar a resposta e ação. Tem estratégias para riscos positivos e estratégias para riscos negativos. Eles são bem interessantes. Vamos ver quais são. Então, estratégias para riscos positivos, de um lado, e estratégias para riscos negativos, de outro. Quais são as estratégias principais? Na verdade, são 4 tipos, né? Para riscos positivos. A exploração, que é quando eu mudo o meu plano para que aquele risco aconteça. O compartilhamento, quando eu cedo para alguém o benefício daquele risco positivo, tá? Eu cedo para alguém trabalhar com aquele risco. O melhoramento, que nós vamos fazer de tudo para aumentar a probabilidade do risco acontecer, e a aceitação. Eu não faço nada, fico só esperando aquele risco acontecer, torcendo para que ele aconteça, né? Bom, o que seria a exploração? Que é mudar um plano para que ele aconteça. Imagine que nós estamos aqui fazendo a relação dos cantores, das bandas que virão para o nosso evento. E eu descubro que a banda Rolling Stones fará na mesma época uma grande turnê pelas Américas. Vão fazer shows na América do Norte, shows na América Central, alguns shows na América do Sul, não farão shows no Brasil. E durante 2 semanas dessa turnê, eles virão para o Brasil descansar com a família para conhecer algumas regiões do Brasil. Eu fico sabendo disso, ligo para o empresário dos Rolling Stones e digo, olha, vocês vão estar aqui durante 2 semanas descansando, estão com a banda completa, com os equipamentos, vocês não querem se apresentar aqui no Rock in Rio? Ah, sim, nós vamos então. Bacana, eu vou mudar o meu plano, eu vou dizer que agora nós teremos também uma banda Rolling Stones. Posso até tirar uma banda que a gente tinha pensado e trazer o Rolling Stones, que tem muito maior peso, ou trazer eles como um suporte a mais, tá? Então é quando eu mudo o meu projeto. Também tem o nosso segundo ali, que é o compartilhamento. O que é esse compartilhamento, né? Compartilhamento é quando eu penso, por exemplo, vamos fazer um estacionamento para que as pessoas venham de carro e tenham onde guardar o carro com segurança. Mas eu não tenho tempo para trabalhar com estacionamento, eu estou trabalhando tanto na cidade do rock, o que eu faço? Eu chamo você e falo, você não quer explorar o estacionamento? Então temos aqui a área, né? Faça ali o estacionamento, explore e pague uma porcentagem para a gente, 5%, 10%. Eu estou compartilhando com você aquela coisa boa, né? E aceitação, eu sei que alguma coisa bacana vai acontecer, mas eu não tenho tempo para trabalhar com isso, eu vou deixar acontecer, torcendo para que aconteça, mas não vou fazer nada. Combinado? Já as estratégias para os riscos negativos, elas têm que ser levadas muito a sério e a gente precisa trabalhar identificando a estratégia ligada exatamente ao risco muito específico. Então vamos falar sobre isso. Estratégias, então, para riscos negativos. Eliminação é a primeira delas. É quando eu mudo o plano para que aquele risco não aconteça, para eliminar aqueles riscos. Por exemplo, a gente sabe que 80% das barragens de rejeito de minérios no mundo todo, elas se rompem. Essa é a probabilidade. De cada 100 barragens, 80 em algum momento vão romper. Se eu sei disso, eu posso, por exemplo, quando eu estou pensando em elaborar uma barragem, mudar o plano, não vou fazer barragem desse tipo que rompe, vou fazer uma de outro tipo que não rompe, elimino aquele problema. Posso também trabalhar com transferência, que é quando eu passo para um terceiro, geralmente uma seguradora, o meu problema. É quando você sabe que vai acontecer algum tipo de sinistro, está projetando aquilo e passa para uma seguradora. Então, quando você faz seguro de vida, quando você faz seguro do seu carro, você está passando para um terceiro aquele risco. A gente também faz isso no projeto. Ainda temos a mitigação, que é o trabalho para reduzir o impacto, muito utilizado em projetos ambientais, e também a aceitação. Eu não vou fazer nadinha para que aquilo não aconteça. Só vou torcer para não acontecer, mas eu não vou fazer nada. Nossa, mas risco negativo, professora, isso não é ruim para o nosso projeto? Porque tem riscos que são muito pequenos. Imagine, por exemplo, que nós precisamos utilizar copinhos descartáveis no nosso evento, não é isso? E está faltando matéria-prima, não tem copinho descartável no mundo todo. E o nosso fornecedor também entrega copinhos descartáveis para uma grande rede supermercadista e entrega toda semana. Para mim, ele vai entregar quanto? Uma vez no nosso projeto. Então, ele vai preferir entregar para o supermercado ou para o nosso projeto? É claro que para o supermercado.
Vai chegar no dia da entrega, não vai ter copinho descartável. Vai ter algum problema para o evento? Não. Eu vou pegar a minha garrafinha, tomei minha água, não precisei do copinho, não impactou o meio ambiente, não vou fazer nada. Posso ainda transformar essa coisa ruim numa coisa boa. Por exemplo, eu sei que vai faltar copinho e eu faço então uma grande campanha trabalhando da seguinte forma: não teremos descartáveis no nosso evento, a gente não vai poluir o meio ambiente. Nós vamos fazer show de rock com consciência. Se você quiser, traga o seu copinho de plástico, aquele que você já sabe que a gente tem que começar a utilizar. Mas ele tem que ser de plástico, combinado? Não pode ser o de alumínio, que você não vai conseguir entrar, porque ele tem um problema, pode ser uma arma, etc. Então eu fiz de uma coisa ruim, uma coisa boa. Ou posso simplesmente não fazer nada. Ó, não tem copinho. Combinado? Essas são as estratégias então. Sabendo disso tudo, a gente pode ir lá para o nosso Rock in Rio agora e levantar problemas. Você sabe que, basicamente, nós temos para esse tipo de evento 100 tipos de problemas catalogados ruins e de 30 a 40 problemas catalogados bons. Então, são 130 problemas, no mínimo. O que eu fiz? Eu escolhi 5 problemas, riscos negativos e trouxe aqui para a gente trabalhar. Então, a gente tem uma etapa para fazer isso. Vamos ver que etapa é essa. Então, primeira coisa, a gente faz o quê? Faz uma análise qualitativa com base na probabilidade daquele risco. E o segundo passo é verificar os valores para priorizar o de maior para menor risco. A gente faz isso junto. Primeiro e segundo passo a gente sempre faz juntos. Terceiro passo é quando eu vou calcular o impacto para cada risco em percentual ou em valores financeiros. E por fim, nós vamos propor ações, respostas para responder esses riscos. Essas respostas, elas não ficam no papel. Eu realmente vou implantar essas respostas. Então, vamos lá. Passo 1 e 2. Fiz um quadro, então, com 5 problemas. Você sabe que podem ser vários. Nós vamos trabalhar com 5 para facilitar. Então, nós vamos ter R1, risco 1, R2, R3, R4 e R5, risco 5. Coloquei lá 5 riscos principais. Então, por exemplo, o palco pode não ficar pronto, a iluminação pode falhar, os bombeiros podem não aprovar o nosso plano de segurança, com certeza teremos ferido ou pessoas passando mal no nosso evento e pode ser que haja algum acidente na roda gigante. Vou estabelecer a probabilidade desses riscos acontecerem, né? Então, por exemplo, para cada 100 eventos que acontecem no mundo, 20 deles o palco não fica pronto. Então, coloquei lá, porcentagem, probabilidade, 20%, probabilidade 0,2% para o palco não ficar pronto. Então, é bem pequena. Mas qual é o impacto? Se o palco não ficar pronto, qual é o impacto? É gigantesco. É show de rock. Tem que ter palco. Se não tiver palco, onde é que o cantor vai se apresentar? No meio da multidão? Ele vai ser rasgado. Então, o impacto é muito grande, é 0,9% a 90%. Eu vou, então, agora analisar essa relação. 0,2 vezes 0,9, 0,18. 0,18 é uma prioridade baixa. Como é que eu sei que a prioridade é baixa? Porque eu vou trabalhar com a minha tabela de prioridade, que diz para mim que se um problema apresentar-se menor que 23% ou que 0,23%, a prioridade é baixa. Entre 23 e 55, prioridade média, e acima de 55, a prioridade é altíssima, é bem certeza que aquilo vai acontecer. No nosso caso, é uma prioridade baixa. Vamos pegar agora aqui, por exemplo, o R4, o nosso risco 4. Haver feridos ou pessoas passando mal no evento. 70% de chance disso acontecer. Alguém vai fazer bolha no pé, alguém vai torcer o pé, alguém vai desidratar, alguém bebeu demais, alguém não bebeu água, alguém brigou. Vai ter no evento, a gente sabe disso. São 160 mil pessoas, então uma probabilidade grande. Mas qual é o impacto? O impacto é pequeno. Por que é pequeno? Porque uma pessoa se machucar, vai ter um segurança que vai pegar ela, que vai levar para o atendimento, para a enfermaria. Ela vai passar ali um mercúrio, um band-aid. Se necessário, vai ser encaminhada para um posto de saúde ou para o hospital. A gente vai resolver isso. Então, o impacto não é muito grande. Vamos, então, fazer essa relação. 0,7 vezes 0,4, 0,28.
Fui lá para a minha tabela de prioridade, descobri que está aqui. Então, prioridade média. Eu faço isso com todos os nossos riscos. Essa análise de probabilidade versus impacto. Para aqueles 100 riscos que nós temos. Feito isso, eu vou analisar agora qual é o impacto financeiro para o meu projeto. Então, observe, eu peguei os mesmos R5, os mesmos riscos, né? A probabilidade de ocorrência é a mesma. E agora eu vou olhar o impacto financeiro em milhares de reais. A nossa tabela de prioridade, se for menor que, vamos imaginar que está em milhares de reais, então melhor que R$2.000, ou que R$200.000, ou que R$2 milhões, é uma prioridade baixa. Se for de 2.000 a 5.000, prioridade média, e acima de 5.000, prioridade alta. Combinado? Então, por exemplo, se o palco não ficar pronto, nós vamos imaginar que isso vai ter um custo aproximado de R$12.000 para consertar. Vamos fazer a análise. 0,2 vezes 12.000, 2.400. Vou lá na minha tabela de prioridade, prioridade média. Tá? Vou pegar, por exemplo, aqui, acidente na roda gigante. Probabilidade de ocorrência, 30%. Se acontecer, vai gerar um custo aí de R$90.000. 0,3 vezes 90.000, 27.000. Vou lá na minha tabela, prioridade alta. Pode ser 27.000, 270.000, 2.700.000, tá? Porque a gente pode trabalhar, e no nosso caso, é em milhares de reais. Combinado? Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer, não é? Essa relação de probabilidade, impacto de identidade e impacto financeiro para o evento. Agora chegou o momento de elaborar respostas para esses impactos. Lembrando que a resposta é uma ação que eu vou implementar. Eu peguei desses 5 riscos, peguei 3. Peguei o R1, R4 e R5. Vamos ver como é que ficou a resposta? Olha só. Então, sempre começando de maior prioridade para os de menores. No nosso caso dos 5 problemas, o R5 é o de maior prioridade. Ele tem um alto impacto. Como é que eu resolvo esse problema na roda gigante? Eu vou colocar seguranças que vão ajudar as pessoas a entrarem e a usarem os cintos de segurança antes da roda gigante funcionar. E ainda vou estabelecer monitoramento por câmera e a possibilidade de paradas emergenciais a qualquer momento. Combinado? R1, risco de médio impacto, o nosso palco. Se o palco não ficar pronto, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Mas se acontecer, nós teremos um palco reserva, às vezes 2 ou 3 palcos reserva. Lollapalooza, por exemplo, está acontecendo agora, tem 2 palcos reserva. Então, até que a gente tenha o nosso palco resolvido, os shows serão no palco reserva. E R4, né, que é o risco das pessoas se machucarem, vai ter gente machucada. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer pontos de monitoramento por câmera em todo o parque, placas indicando caminhos da enfermaria e teremos ambulâncias para algum caso emergencial, várias ambulâncias, em pontos estratégicos. Então, apesar de ser muito complexo, né, na verdade, são tarefas muito bem especificadas do gerenciamento de riscos. Identificar riscos, levantar probabilidade e impacto e responder a esses riscos. Lembrando que responder é implementar uma ação para que aquele risco seja minimizado o máximo possível e, se possível, eliminado. Combinado? Então, nona área, né, na verdade, de conhecimento do nosso guia PMBOK, finalizado. A gente vai agora para a 10ª área de conhecimento, mas para isso vamos lá para a SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida,
Acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, nós já fizemos todo o gerenciamento de riscos do nosso projeto, agora a gente vai falar de aquisição. Aquisição é o trabalho do gerente de compras, do diretor de compras, do comprador. Esse trabalho pode ser desenvolvido no projeto pelo próprio gerente de projetos ou por alguma outra pessoa do time, tá? No nosso caso, como o projeto e evento é muito grande, eu vou ter sim uma pessoa especializada em compras que eu vou trazer para o nosso projeto. Esse comprador, ele vai trabalhar então com as aquisições. Por que eu chamo aquisições e não compra? Por que eu não posso, inclusive, não confundir? Porque a aquisição é trazer para o projeto aquilo que eu não tenho nele. Então, nem sempre é compra, às vezes é um empréstimo, às vezes é um aluguel, às vezes é o desenvolvimento daquele equipamento, daquele produto, daquele serviço que nós vamos precisar, tá? E o que eu vou trazer para o projeto? Vou trazer recursos físicos, materiais, financeiros e também as pessoas, né? As pessoas que são necessárias para trabalhar no nosso projeto. Tudo isso é o gerenciamento de aquisições. É um trabalho extremamente extenuante, né? Tenho que ligar para fornecedores, verificar a qualidade, fazer cotação de preços, tenho que entender de legislação, de contrato. Então é um trabalho bem grande, mas é um trabalho dos gestores em geral. Principalmente do pessoal da logística, da produção, acabam se tornando excelentes compradores. Mas pode ser de qualquer área, tá? E também muitos advogados acabam se tornando compradores, segundo algumas pesquisas que são apresentadas. Mas você, enquanto gestor, pode trabalhar muito bem com compras. No nosso caso, lá no Rock in Rio, nós vamos comprar de vários fornecedores e todas essas compras serão realizadas através de contrato. Sabe por quê? Porque é algo novo, é um projeto e eu não tenho fornecedores padrão. E como são questões muito delicadas, tem que cumprir prazo, tem questão de bonificação, de qualidade, eu vou fazer contrato com todos os nossos fornecedores. E a gente vai falar especificamente, então, em aquisições de contrato, para que a gente entenda a importância de um contrato, qual é o benefício que ele pode trazer e o prejuízo se a gente não tiver esse contrato. Então, vem para cá, nosso assunto, gestão das aquisições. Você, então, como meu gestor de projetos, vai juntinho comigo entender um problema que nós estamos passando. Que problema é esse? O nosso fornecedor, na pressa de receber uma bonificação que estava no nosso contrato, ele não fez tudo o que precisava. O que aconteceu foi que o piso de madeira não foi revestido de borracha, as cores da iluminação não estão conforme o nosso plano de iluminação e o centro do palco não está rotativo, não está rodando. Ele está lá empacando. Tudo isso vai fazer com que o nosso projeto atrase em 15 dias e tenhamos um custo adicional de R$50 mil. Então, é um problema bem sério, tá? Fora isso, como o fornecedor entregou esse palco antes do prazo, ele está achando que ele vai receber os R$80 mil de bonificação que estava estipulado se ele, cumprisse os prazos. No caso, será que eu vou pagar os R$80 mil de bonificação? Porque ele adiantou a entrega, mas ele adiantou com qualidade? E mais do que isso, quem é que vai pagar por esse custo extra de R$50 mil para corrigir os problemas lá do nosso palco? Eu quero então que você analise o problema e decida para mim quem vai pagar, ou melhor, se eu vou pagar os R$80 mil de bonificação e quem é que vai arcar com o prejuízo dos R$50 mil. Combinado? Bom, para que a gente entenda um pouco mais essa relação contratual, a gente vai ver agora quais são as etapas do gerenciamento de aquisições segundo o nosso guia PMBOK. São 4 situações ou etapas que precisam ser cumpridas para que eu tenha um bom gerenciamento de aquisições. Vamos ver quais são essas etapas. Então, primeiro, você sabe, a gente sempre começa por planejamento, ou melhor, o gerenciamento das aquisições. Pode ser gerenciamento da comunicação, gerenciamento dos riscos, no nosso caso, aquisições. Então, a gente vai começar fazendo o quê? A condução das aquisições. Eu vou entrar em contato com os fornecedores, vou fazer tomadas de preço,
Vou analisar qualidade versus custos para decidir quem são os fornecedores com os quais eu vou trabalhar. Decidi, tudo certo, fizemos contrato, agora nós vamos controlar essas aquisições. Está chegando o material? O fornecedor está entregando com qualidade? O que está atrasado? Então, a gente vai controlando o recebimento desses materiais. E, por fim, a gente encerra as aquisições. Está pronta aquela parte, o fornecedor entregou tudo, eu vou pagar a nota fiscal, conferir se está tudo certinho. Então, é o momento de encerrar as aquisições. É um processo um tanto quanto simples em seu modus operandi, mas ao mesmo tempo é um trabalho extremamente extenuante, né? O comprador é uma das figuras nas empresas que trabalha com um nível de estresse maior, porque ele atende praticamente todas as áreas da organização, fazendo requisição de material. Então, a gente sempre quer material. Ao mesmo tempo, o comprador não tem o recurso financeiro disponível a qualquer momento. Então, ele sempre está lidando com solicitação de material e setor financeiro dizendo não é hora de comprar, não é hora de comprar. Ele tem que estar segurando esses dois elementos, compra, não compra. E precisa estabelecer relacionamento com vendedores, com compradores, com firmas, receber essas pessoas, são visitas, são cafés, são análises, é um trabalho extremamente extenuante, tá? Por isso que muitas vezes a relação contratual é importante, porque garante que aquele comprador vá conseguir trazer para a empresa produtos com qualidade e atendendo os custos, tá? Então, apesar de simples no formato, é muito complexo nas atividades padrões que têm que ser realizadas. Combinado? No nosso caso, a gente fez contrato com todos os fornecedores. E agora a gente tem um problema muito específico, que é quem vai pagar os 50 mil e se eu vou ou não pagar os 80 mil. Para entender isso, a gente vai também elaborar alguns passos para resolver esse problema. Então, ficou assim. Vamos lá para o nosso quadro. Você vai primeiro entender o problema, depois entender o contrato, depois analisar todo esse cenário e, por fim, decidir o que será feito. Então, vamos lá. Primeiro, entender o problema. O fornecedor fez o quê? Entregou produto e serviço fora da especificação. A correção vai trazer um atraso de 15 dias, vai custar 50 mil reais e o fornecedor cismou que quer receber os 80 mil reais. Esse é o problema. Vou lá para o meu contrato. No contrato, que é do tipo CMRI, que é custo mais remuneração de incentivo, o combinado com o fornecedor é que se houver adiantamentos de prazos de entrega, né, ele vai receber o bônus. Claro que esse acordo é baseado aí em algo relacionado a metas pré-estabelecidas. O que é esse atraso aqui? Se eu, Alessandra, atrasar para receber aquele material dele. Então, por algum motivo eu falo assim, olha, hoje é dia de chegar material, mas eu não posso receber, então o atraso é meu, eu vou precisar pagar a bonificação para ele. Ao mesmo tempo, se eu não tiver nenhum problema e ele conseguir adiantar a entrega, ele também será bonificado, desde que ele cumpra alguns pré-requisitos relacionados a custos. Então, entregar com um custo menor, com um prazo menor e com uma qualidade maior. O que não aconteceu, não é? Ele só cumpriu o prazo, mas o custo vai aumentar e a qualidade está ruim, tá? Então, por isso que temos que ter contrato. Vamos, então, agora entender todo esse cenário. Por quê? Porque esse fornecedor, né, no nosso caso, precisa receber aí pelos custos apontados e acordados no nosso contrato. Então, qual é a análise que a gente faz do nosso cenário, né? Nesse caso, nós vamos entender em relação ao pagamento do bônus. O contrato é muito claro quando diz que o cliente, eu, Alessandra, vou pagar o reembolso dos custos e também bônus, caso haja algum adiantamento em relação a custo, prazo ou qualidade. Então, eu vou possivelmente pagar pelos custos de 50 mil reais, mas possivelmente eu não vou pagar esse bônus não. Por quê? Porque ele não cumpriu o que a gente tinha combinado, não é isso? Então, vamos resolver o problema? Pensando nessa questão dos 15 dias de atraso na qualidade fora do padrão. Então,
o cliente, eu, Alessandra, vou ter sim que reembolsar os custos da reforma, porque no nosso contrato existe esse custo de reembolso. Mas nós vamos estar livres, nós não vamos precisar pagar os R$80 mil, porque o nosso fornecedor não cumpriu as metas que foram estipuladas. Tá? Então, esse é um tipo de contrato muito comum, um tipo de contrato muito usual, tá? Para projetos, que é um contrato que prevê custos, pagamento de custos, então aditivos, qualquer coisa a mais que precisar ser feita, quem paga sou eu, mas também tem bonificação. Se você, fornecedor, cumprir as metas, eu também pago a bonificação. Então, ficou muito claro? Não pago bonificação e pago custos. Com essas aquisições, a gente encerra as 10 áreas de conhecimento do nosso Guia PMBOK. Encerramos, acabou. Só que a gente gosta de trabalhar, então a gente vai trazer uma 11ª área e vamos falar então de responsabilidade e de questões ambientais, econômicas e sociais. Mas tudo isso lá na SP3. Vamos lá? Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Vamos então conversar agora sobre sustentabilidade, a gestão da sustentabilidade. E você tem um papel muito bacana agora comigo, que é mergulhar no projeto, levantar todas as questões, todos os itens que têm a ver com sustentabilidade, que podem de alguma forma impactar meio ambiente, que podem impactar a sociedade, que podem impactar aquele município onde a gente vai elaborar o projeto e tentar reverter esses impactos, transformar coisas ruins em coisas boas. Mas também tem muita coisa boa que a gente vai fazer. Então, você vai precisar fazer um relatório e levantar esses itens e propor ações para resolver esses itens. Vamos fazer isso? Então, você vai pegar todo o nosso projeto, vai identificar qual é o tipo de sustentabilidade que tem lá no nosso projeto e fazer um relatório descrevendo a sustentabilidade e propondo um plano para evitar que alguma coisa ruim aconteça para o nosso projeto em relação à sociedade, à natureza e à economia daquela região ou daquele município. Mas o que é essa sustentabilidade, né? A gente pode dizer que isso, na verdade, é o desenvolvimento sustentável. Ser sustentável é buscar esse desenvolvimento sustentável. É quando a economia, o meio ambiente e a sociedade saem ganhando numa relação econômica. Como pode acontecer isso? Então, por exemplo, a empresa busca um desenvolvimento socioeconômico. Ela tem que ter lucros, mas elas têm que oportunizar para que as pessoas também tenham salários, vidas dignas, possam ter lazer, possam trabalhar, possam se desenvolver. Então, é o desenvolvimento social e econômico. Também precisamos pensar na responsabilidade socioambiental, que é a sociedade, as pessoas, as empresas tendo responsabilidade ambiental, utilizando menos recursos, não degradando, né, permitindo que o meio ambiente possa se renovar. E também a questão da ecoeficiência, que é quando as empresas cada mês precisam produzir mais, ao mesmo tempo gerando menos desperdício, utilizando menos, cada vez mais, o meio ambiente. É o famoso produzir mais com menos. Então, essa elaboração delicada, essa relação delicada que permite que a gente possa ter sustentabilidade.
Bom, cada um desses itens a gente vai apresentar agora. Então, vamos pensar primeiro assim. O que é o desenvolvimento socioeconômico? É a união de quê? Economia e sociedade. É a relação entre qualidade de vida da população e o seu desenvolvimento econômico. Engloba aí não apenas o acúmulo de capital, né? Mas também acúmulo de conhecimento e aplicação de progressos técnicos à produção de bens. Desenvolvimento, então, socioeconômico. Já a responsabilidade socioambiental, o termo está aí, é ser responsável, né? É o compromisso das empresas com o desenvolvimento sustentável das comunidades e também buscar a preservação ambiental. A gente diz, então, que é muito mais do que cumprir leis, são ações que asseguram condições dignas e seguras para todos, para nós, para mim, para você, respeitando e preservando os recursos naturais e o meio ambiente, tá? E a ecoeficiência é, então, aquela questão de fazer mais com menos. É a gente produzir cada vez mais, gerando o menor impacto possível, tanto ao meio ambiente, também ao impacto à vida humana, tá? Trazendo lucro ao produtor, lucro para aquela empresa. Esses três, então, elementos permitem que a gente tenha o desenvolvimento sustentável. Isso é desenvolvimento sustentável, é trabalhar com as três dimensões, tá? É um modelo que prevê a integração dessas dimensões. A gente vai dizer que é o crescimento econômico, que leva em consideração os fatores de inclusão social e a proteção ambiental, tá? Então, é a união desses três elementos que permitem o desenvolvimento sustentável. Então, preciso pensar em desenvolvimento socioeconômico, preciso pensar em responsabilidade socioambiental e em ecoeficiência. Isso é ser sustentável, isso é buscar o desenvolvimento sustentável. Combinado? Bom, cada vez mais os projetos, as empresas estão buscando, não só por questão legal, mas porque a gente está observando que a nossa vida está em perigo. Quando a gente começa a sentir na pele, a gente começa, então, vou escovar o dente, desligo a torneira. Lá na minha empresa, vou levar a minha caneca. A empresa começa a pensar, vou poluir menos, porque eu estou degradando demais o meio ambiente. Então, quando começa a resvalar na gente, a gente começa a pensar mais seriamente nisso. Por enquanto, ainda não é uma realidade mundial. Então, o que a gente precisa ter? Leis severas que assegurem que a gente não destrua tanto o meio ambiente, que assegurem que as empresas, eu vou dizer permitam, mas é quase brincadeira dizer isso, né? Que as empresas permitam que as pessoas tenham condições dignas de vida, né? Que acabe o trabalho infantil, que a gente não tenha trabalho escravo, que a empresa tem que ter lucro, mas ela depende das pessoas, então ela tem que permitir que as pessoas vivam bem, que elas tenham bons salários, né? Até porque sem pessoas a gente não tem empresa. Por mais robotizada que esteja uma empresa, tem que ter gente ali pensando e vai ter que ter gente consumindo aquele produto. Gente que tem que ter trabalho, que tem que ter salário, né? Então é uma relação conjunta. Voltando para o nosso caso específico, a gente tem que pensar no seguinte, que eu vou lá para o meu projeto, vou levantar todos os pontos positivos que eu vou trazer de melhoria para essa relação de sustentabilidade e olhar todos os pontos negativos nos quais eu vou impactar a sociedade, o meio ambiente e a economia e propor respostas para esses problemas. A gente vai fazer isso com 3 etapas. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Primeira etapa, tá lá. Eu vou separar os dados importantes do projeto que tenham relação com a sustentabilidade. Depois, eu vou definir quais são as ações dentro do projeto para cada um desses itens que eu levantei. E é importante que você pense também que a gente precisa estar sempre revendo as ações que a gente bolou, que a gente desenvolveu e pensando em tendências para melhorar a questão sustentável do nosso projeto. Então, como, por exemplo, utilizar a energia solar, como utilizar a energia eólica, como reaproveitar a água que a gente vai utilizar lá no evento, né? Como, de maneira melhor possível, não impactar o meio ambiente ou minimizar o impacto. Então, vamos fazer isso? Primeiro, eu vou lá para o meu projeto, vou mergulhar no meu projeto e levantar todos os pontos. Depois, eu vou olhar
cada uma das 10 áreas, então eu vou olhar escopo, comunicação, monitoramento, qualidade, risco, cada uma das áreas e apontar esses itens que podem de alguma forma prejudicar aquele nosso município. Vamos fazer isso? Então, primeiro passo, fui lá e levantei todos os itens. Então, vejam só, nós temos 160 mil pessoas que vão circular por aqui, nós vamos gerar muito lixo, também vamos ter um grande número de trabalhadores, de pessoas que vão ser impactadas, que precisam descansar, que precisam comer, que vão ficar aqui 600 pessoas construindo. Então, qual é a qualidade de vida que a gente vai dar para eles aqui no nosso campo de obra? Ao mesmo tempo, nós vamos ter oportunidade para comércio e hospedagem, necessidade de mais transporte, então são empregos que vão ser gerados, ao mesmo tempo vamos poluir o ar, vários empregos temporários, diretos e indiretos, e nós vamos deixar uma grande área construída, um grande parque gramado, não é? E aí o que eu faço? Eu vou lá para o meu projeto e, por exemplo, vou olhar no escopo. O que tem no escopo em relação ao que nós estamos fazendo? O que tem no plano de riscos, né? Também, por exemplo, o que tem lá no monitoramento e controle? Nós vamos ter pessoas aqui. Então, como é que a gente vai assegurar que essas pessoas tenham possibilidade de não correr nenhum tipo de risco? Então, em cada área do projeto, eu vou lá e vou levantando, eu vou pensando aquilo que é importante. Combinado? E agora, então, eu vou fazer o quê? Eu vou propor ações, vou desenvolver as ações, não vai ficar só no papel, para trabalhar com essa questão da responsabilidade. Eu peguei 3 exemplos para trabalhar com cada uma das responsabilidades. Ficou bacana, bem simples, não tem custo e resolve o problema. E é isso que a gente tem que fazer. Sem ideias mirabolantes, milionárias. É consciência no dia a dia. É fechar a torneira na hora de lavar a louça. É fechar a torneira na hora de escovar o dente. São coisas simples que resolvem o problema da degradação ambiental, da consciência com o próximo, olhar para o próximo como alguém igual a mim e saber que ele precisa também descansar, ter lazer, se alimentar e que nós vivemos num mundo que tem que ter reciprocidade. Tá bom? Isso é muito importante. A gente precisa pensar cada vez mais nisso. Senão a gente vai destruir o nosso mundo. E a ideia não é destruir, a ideia é construir. A gente não está no momento ruim, a gente está no momento bom. É a oportunidade da gente dar a mão. Todo mundo, o mundo inteiro. Tá bom? Mas voltando aqui para o nosso caso, vamos resolver o nosso problema. Vem para cá que eu vou te mostrar 3 ações. A primeira ação é a de responsabilidade socioambiental, né? Social e ambiental. Nós, humanos, vamos gerar muito lixo. O lixo impacta o meio ambiente. O que eu vou fazer? Colocar coletores seletivos em todo o parque e fazer um acordo com a prefeitura. Vou até pensar num retorno para a prefeitura, para que ela possa manter o pessoal de limpeza e caminhões ali no parque. Então, para a gente não ter lixo, tá? Ao mesmo tempo, eu vou lá e falo para a prefeitura, olha, prefeitura, essa área que nós construímos, eu vou deixar para vocês, eu vou doar para a cidade toda essa infraestrutura. Então, é a questão de ecoeficiência. E a prefeitura pode depois ali, por exemplo, construir um parque, um jardim para crianças, para a terceira idade, para todo mundo. Ela vai usar aquilo. E com relação ao desenvolvimento socioeconômico, sociedade e economia, nós vamos ter um grande número de trabalhadores, né, que eu preciso cuidar deles. Vamos ter oportunidade de emprego, oportunidade para comércio e hospedagem, necessidade de muito transporte, então também vai gerar emprego direto e indireto para cobrador, para motorista, né? Para quem vai trabalhar lá no nosso parque, todo mundo é o pessoal daquele município, tá? E de alguma forma a gente compensa essa poluição, porque no Brasil, infelizmente, ainda nós não temos mecanismos, né, de minimização da poluição. Os nossos ônibus são poluentes, os nossos carros são poluentes, a gente gera lixo mesmo. Tá? Então, enquanto nós não desenvolvemos técnicas para eliminar ou minimizar esses problemas, a gente tenta trabalhar com a compensação. O que não pode é poluir e não compensar. Aí não dá, tá? Então, pensando nessa questão de economia, sociedade e meio ambiente, a gente consegue devolver
tudo para a sociedade, já que a gente está tendo tanta coisa boa, né? Quando as pessoas vêm para o nosso evento, quando elas confiam no nosso evento, vêm aqui se divertir assistindo os shows. Bacana? Então, ó, relação sempre de ganha-ganha. Combinado? Nós terminamos o Rock in Rio, está inaugurado, você está convidado para vir aqui assistir os nossos shows, tudo bem? Só que agora, antes de ir lá para o show, eu vou convidar você para voltar no tempo, lá naquelas nossas primeiras reuniões do projeto. Mas para entender isso, a gente vai então para a SP4. Vamos lá? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, nós já sabemos que trabalhar com projeto é trabalhar com estratégia, não é isso? Nós vamos imaginar agora, então, que eu, Alessandra, tenho uma empresa de eventos e que eu faço shows universitários, faço feiras agropecuárias, faço eventos de rock, eventos gospel, sou responsável pelo Rock in Rio, pelo Lollapalooza, vários eventos nós realizamos aqui na nossa empresa. E a minha empresa tem um plano estratégico, né? Queremos ampliar o número de projetos de rock, o número de projetos sertanejos, eu quero aumentar a minha receita. Então, nós estamos falando da minha empresa e das suas características, combinado? Quando eu desenvolvo o projeto Rock in Rio, isso tem a ver com a minha característica, com a minha estratégia da organização. Acontece que muitas vezes essas empresas têm vários projetos podendo acontecer. E nós não temos nas empresas, é claro, pessoas disponíveis, recurso e tempo disponível para desenvolver todos esses projetos. Então eu preciso escolher esse ou aquele. E a gente vai entender isso, estratégia, falando dessa carteira de projetos de uma empresa. Essa carteira de projetos a gente chama de portfólio, portfólio de projetos. Numa das nossas reuniões iniciais, eu e os nossos diretores começamos a pensar em vários projetos para linkar ao Rock in Rio. E a sua decisão agora é muito importante, é estratégica. É dentre esse portfólio de projetos, qual é o mais adequado estrategicamente para a minha empresa. Vamos falar sobre isso então? Vem para cá. Gerenciamento de portfólio. Você, junto comigo lá na reunião, começou a escutar os nossos diretores. E alguém falou, quero parque temático. Por que a gente não faz um shopping? Vamos colocar estacionamento. Opa, ele ponto é muito melhor. E você fala, não, para, a gente não pode fazer tudo isso, só dá para fazer um. E então você vai precisar decidir qual deles, qual é esse um. E como é que eu faço isso? De acordo com a estratégia de portfólio da empresa. Então, você já sabe que portfólio é um agrupamento de projetos, programas e ações que eles podem ou não estar interligados entre eles, mas tem que estar ligados à estratégia da minha organização, senão é perca de tempo. Então, por exemplo, eu, Alessandra, tenho uma carteira, né, um portfólio de projetos. Então, por exemplo, tem os projetos sertanejos, tem o sertanejo universitário e tem as feiras agropecuárias. Nós temos lá os shows gospels. E temos aqui um grande programa de rock. Então tem Lollapalooza, tem shows de rock e, por exemplo, tem aqui o Rock in Rio. E eu vou agora desenvolver uma outra ação estratégica, um projeto lá para o Rock in Rio, que é essa ideia, então, da gente pensar ou em parque temático, ou pensar no estacionamento, o que será melhor? Para decidir sobre isso, eu posso utilizar TIR, Payback, VPL, ou trabalhar com mapas estratégicos. Posso trabalhar com Canvas, posso trabalhar com análise SWOT. Eu gosto muito de desenvolver o mapa estratégico daquele projeto e daquela empresa. E foi isso que a gente fez aqui. E você pode criar o seu mapa estratégico, de acordo com o quê? Com o seu pensamento, o que é importante para aquela empresa.
o nosso mapa ficou bem bacana. Na verdade, nós fizemos 2 mapas. Vamos dar uma olhadinha? Vem para cá. Então, está aqui o nosso mapa. O que tem que ter no mapa? Os objetivos estratégicos. Os da minha empresa são inovação, tempo de execução, aumento da receita, custo pequeno, satisfação do público, eu faço shows, e um payback rápido. Por que rápido? Porque show é assim, montou, teve o show, fechou. Então, o retorno tem que ser quase que imediato. E eu vou trabalhar com uma pontuação de 980 pontos. Por quê, professora? Porque eu gosto de 980. Você pode trabalhar com 100, com 1000, como você quiser. Eu gosto do número 980. Então, eu peguei esses 980 e distribuí aqui. 50 para inovação, 200 para tempo de execução, 300 para receita. É uma empresa, tem que ter lucro. 200 para custos e satisfação do meu público. E retorno, o payback, se for alto, se for baixo ou se for médio. E fiz o quê? Vou olhar lá, por exemplo, parque temático, shopping, estacionamento, heliponto. Qual desses são inovadores? Ah, esses 3 são inovadores. E o tempo de execução? Desses 3, tempo menor. E quais vão aumentar a receita da minha empresa? Esses 3 aumentam. Quais têm custos adequados? Esses 3. Satisfação do público? Ah, somente parque temático. E payback? Do parque temático é alto, dos outros todos são baixos. Somei a pontuação e descobri o quê? Que parque temático atinge o total dos 980 pontos. Os outros, por exemplo, shopping, 354 pontos, estacionamento, 704 pontos, heliponto, 454 pontos. Então, só de observar esse nosso mapa estratégico, a gente tem o quê? Quase que certeza que o parque temático é o que tem mais a ver com a estratégia do meu negócio, tá? Com relação a payback, eu fiz análise, por exemplo, lá do payback. Com relação ao aumento de receita, eu posso fazer as análises de TIR, as análises de retorno, combinado? Então, vejam, essas análises financeiras, elas vão se somar, elas vão compor a análise estratégica. E elas são muito importantes. Às vezes atende a estratégia, mas não atende recurso financeiro. Então, larga a mão. A gente precisa ter atendimento de estratégia, que é satisfazer o público e ter receita. Eu sou uma empresa de eventos, eu atendo o público, mas eu também preciso de lucro. Esses 2 são os principais. Posso analisar só em relação a isso, por exemplo. Mas tem outras questões, tempo de execução, retorno, custo. Tudo isso, então, vai compondo aquela ideia de tomar uma decisão. O importante é que você tome uma decisão e diga, estou tranquilo, tomei a melhor decisão. Até porque nós temos vários diretores aqui, investidores, que vão ficar falando, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E é assim que acontece na realidade. Todo mundo quer puxar lá, colocar um olho na sua sardinha, tá bom? Então, você precisa tomar uma decisão acertada, fez isso, olhamos o nosso mapa estratégico, parque temático é a melhor decisão. Para ter certeza ainda mais, eu fiz um outro tipo de mapa que vai mostrar agora não o que é bom, mas olhando daquilo que não é bom para outras realidades, até chegar numa realidade ótima do nosso projeto. Então, eu elaborei um outro tipo de mapa que é muito parecido, mas que traz uma visão diferente, que às vezes as pessoas do projeto precisam ter, uma visão mais fácil de entender. Então, vamos montar esse outro mapa estratégico. E ele ficou assim. Observe comigo que ele é o mesmo mapa, tá? Então, tem lá os nossos projetos, parque temático, shopping temporário, estacionamento e heliponto. E vou analisar em relação a custos, a prazo, retorno do investimento, satisfação do público, aumento da receita e características. Eu gosto sempre de começar eliminando projetos. Vou chamar, inclusive, de projetos desnecessários. Então, eu vou olhar dentro de cada um desses itens aqueles que são os mais problemáticos. E aí, observei que shopping tem custo alto, prazo maior, e que shopping, estacionamento e heliponto tem pouco retorno, que a satisfação do público é nula ou duvidosa em relação a esses 3, que estacionamento traz um aumento muito pequeno de receita e heliponto 0,
e estacionamento não é inovador. Agora eu vou olhar um pouco de maneira mais otimista para esses projetos. E vou perceber então que parque temático e ele ponto tem custo e prazo medianos e que shopping temporário aumenta, né, bem a receita do nosso projeto, 20%. Mas tem alguém que tem uma receita maior. E quem é esse alguém? É o parque temático. A gente observa o quê? Que parque temático não tem nenhuma característica negativa e que tem 4 das melhores características. Somente 2 questões, né, de custo médio, mas não é alto, e um prazo de 5 dias. Nós temos 190 dias para construir, né, todo o nosso evento, 5 dias é tranquilo. A gente pode até pensar aqui, por exemplo, em 5 meses, já que serão 7 meses de construção do nosso evento. Posso então pensar aqui em relação a meses ou em relação a dias. Combinado? Então vamos imaginar que são 5 meses para a construção do parque temático, está dentro dos nossos 7 meses. Com certeza a gente consegue definir então que o parque temático é a melhor decisão para o nosso projeto. Combinado? Então dessa forma a gente percebe que a estratégia é importante, que eu não posso tomar decisão só porque eu gosto. Eu fui viajar para o Nordeste, tomei lá um picolé de maçaranduba, tá? E achei uma delícia e venho para cá, para minha fábrica de sorvete e falo, vamos fabricar maçaranduba, sem saber que isso é uma casca de árvore, que é ilegal a extração dessa árvore, que as pessoas aqui não gostam desse sabor azedo, gostam muito mais de sabor adocicado, muito mais de sorvetes de leite. A saída para frutas e frutas ácidas e azedas é pequena, mas eu quero, porque eu gostei do sorvete. Não, não é assim. Então a gente precisa analisar o todo, né? Estratégia, o nosso público, qual é o retorno. E dessa forma a gente garante que a gente vai ter então boas decisões estratégicas e de portfólio, e foi isso que a gente fez. Então, tem agora parque temático dentro do Rock in Rio, vamos inaugurar o nosso parque, vai ter show, vou te dar o ingresso e eu espero você para os nossos shows, tá bom? Foi muito bacana, né, construir toda essa dimensão, e é uma grande dimensão, de um grande evento. Ver gestão de projetos dessa forma, como um plano geral, como um grande plano, é importante para a nossa vida. Você sabe que cada vez mais, lá nas empresas, nós vamos precisar trabalhar com gerenciamento de projetos. É uma nova realidade, é um mundo ágil, é um mundo flexível. Eu não posso mais pensar em ficar 3 meses projetando para começar a implantar daqui a 4, 5 meses. Isso não existe mais, né? São projetos semanais. A cada semana uma inovação, uma mudança, uma agilidade. E gestão de projetos casa muito bem aí com esse trem da evolução, com esse trem da competitividade nesse mundo que a gente vive. Então fique ligado nisso, é uma carreira promissora dentro da gestão, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Achei que foi muito bacana, eu gostei demais de participar com vocês. Vocês sempre estavam mandando aqui perguntas, e-mails, né? As dúvidas da sala, e juntos a gente foi construindo o gerenciamento de projetos. Você então precisa, para a nossa prova, que é daqui a algumas semanas, estudar atentamente as nossas aulas, estudar os livros, a web aula. É esse conhecimento que é importante para você ir muito bem, não só na prova. A ideia agora não é a prova, a ideia é o seu futuro, é a sua profissão. Se você participou das aulas, você sabe já da importância do projeto e vai ir muito bem. Com relação à calculadora, pode ser aquela calculadora simples, aquela que você usa no dia a dia. As nossas contas serão contas simples. O difícil é tomar a decisão, é analisar 2 TIRs, 2 paybacks e saber qual é a melhor para a sua empresa ou para aquele projeto que a gente vai analisar. E a vida real é assim, tomar decisão todo dia. Combinado? Foi muito bacana mesmo e eu deixo para você um abraço bem apertado. Mas a gente se vê em breve em uma outra oportunidade. Até lá!